né? Êxodo. Quem achou Exodó pode ser, não tem problema não. Tem pessoas que ficam procurando e falam, pastor, só tem o Exodó. Não tem problema não. Fala a mesma coisa. Ai, Número 17:8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Eu gostaria que toda a igreja repetisse o versículo 9, vou contar até 3, preste bem atenção. Vou repetir, vou falar até 3, vocês vão ler junto comigo o versículo 9 do capítulo 17 de Êxodo. 1, 2, 3. E pelo que disse, bem alto, igreja, a Josué, escolhe-nos homem e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no fundo do outeiro e a vara de Deus na minha mão. Aleluia. Coloque a Bíblia aí com assento agora. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Deixa eu fazer. Ande com alguém aí do seu lado. Pegue na mão de alguém que está do seu lado aí. Cada um acha um par aí. Mas deve olhar para a pessoa. Não é para todo mundo estar junto não. É 2 a 2. 2 a 2. Fica de frente com ele, pega nas mãos dela, ou dele, e olha para ele, ou ela olha para ela, e profetiza desta forma, desta maneira, aleluia. Teus olhos, diga, vão ver algo especial. Teus ouvidos vão ouvir algo que nunca ouviste. Hoje, você entrou aqui rastejando, com muitos problemas, mas não vai ser desta forma que tu vai sair daqui, porque Deus vai colocar asas sobre você e você vai voar aqui esta noite. Lavassurianda, Espírito de Deus, receba devassura. O Deus do milagre entrou aqui nesse lugar de Vassurianda e está curando aqui uma mulher de Vassurianda. Um cisto que estava se formando de Vassurianda. O Deus do milagre vai tirar esse tumor e vai ter como chorar isso. Ei, Vassur, essa cólica, essas dores no ventre, aleluia, na Vassurianda, para você o Senhor. Glória a Deus, se aceite nesse momento, por amar-se. Aleluia, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Para mim está realizando mais um sonho, está se cumprindo mais uma promessa. O dia que Deus levantou um vaso para dizer que em muitos lugares eu estaria e veria muitas pessoas, conheceria pessoas diferentes, eu peguei essa promessa. Mas diante dessa caminhada, teve dias que parece que Satanás pegou os meus sonhos, o meu ministério, e jogou no lixo para que eu não concretizasse as promessas pela minha vida. Quando eu digo lixo, ou quando eu digo pega o ministério, é aquele momento que pega a gente e a gente vai passar por uma prova. E quando Deus até permite que o inimigo venha, e vem furiosamente, irmãos. Para mim chegar até aqui, só Deus sabe. E por isso eu tenho que honrar a Ele em todas as palavras que for colocar aqui, para que vocês saibam que Deus é maior em nossas vidas. Quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, foi muito fácil na minha vida, preste bem atenção. Porque como pregador, você chega a agradar muitas pessoas.
Como pregador, você tem que procurar agradar, você tem que sempre melhorar, ou até buscar a estudar muito para que você tenha que agradar a todos. Mas certo dia no meu ministério o Senhor falou assim: a partir de hoje eu vou mostrar coisas para você. Eu não posso te chamar mais de pregador, mas sim de profeta. Porque quando você falar, vai ter pessoas que não vão aceitar, não vão gostar, vão querer te bater, te levantar contra a sua vida, calúnias vão surgir, pessoas vão tentar parar seu ministério. E foi assim, foi surgindo. De repente fui pregar no congresso e as coisas eram para acontecer de uma forma, esperava eu, pregar uma mensagem tão fácil, tão linda. Eu estava dizendo ao pastor, Jeremias 33:3, falar das bênçãos, clama ao Senhor e Ele ouvirá. Mas foi chegando um momento que Deus, naquela preparação de semanas e semanas, orando ao Senhor para aquela festividade, o Senhor disse para mim: agora você vai ter que ler toda a passagem de Jeremias para entender o que significa aquilo ali. Comecei a ler e ver, irmãos, que Deus não ouve pecado, não gosta de ouvir aquele que está em pecado. Não estou falando de pecado, irmãos, porque pecador na realidade Deus ama. Mas aqueles que escondem, ignoram a mudança, a santificação, aqueles que escondem o pecado, aqueles que gostam de fazer as coisas tudo escondido, com rebeldia, aqueles que tentam atrapalhar a obra de Deus, esses que Deus não ouve, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus ouvisse um clamor de um homem desse, ele até mesmo está, muitas das vezes, até amaldiçoando a própria igreja em que ele congrega. Ele pode até mesmo ser um instrumento para atrapalhar o crescimento daquela igreja. Eu quero dizer a você está sendo usado por Deus, ou você não sabia que existe demônio que usa também pessoas dentro da igreja? Você quer ser um instrumento de Deus, você tem que seguir a vontade de Deus. Mas se você não estiver enquadrado naquilo que Deus te chamou, você tem que observar se você tem agradado, se você tem feito. Porque se você não tem feito aquilo que Deus te chamou, talvez não tenha dado nada certo. Eu estou com um DVD ali. Diz assim: quando Deus fecha a porta. Muitos pregadores têm o costume de pregar as bênçãos, pregar olhando as portas que Deus vai abrir. Mas no dia que Deus me deu esse tema, Ele mandou eu mostrar para a igreja que Ele fecha também, e que se Ele fecha, ninguém abre. Você pode estar no maior emprego, você pode ser empresário, você pode ter faculdade, você pode ter tudo, mas se Deus fechar a porta para você, acabou. Você pode ter clientes, você pode ter muitos clientes, ser muito conhecido, mas o dia que Deus fechar a porta, não tem mais jeito. Porque a Bíblia diz assim, que se eu fechar os céus e não mandar chuva, então a terra fica seca, acaba tudo. Segundo Crônicas 7:13. Mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ficar na minha face, clamar, né, orar, se arrepender, então eu ouvirei do céu, sararei esta terra. No livro de Êxodo, no capítulo 17:8, diz assim, que o povo de Deus caminhando, nós sabemos que 40 anos foi aproximadamente essa caminhada pelo deserto. Não foi uma caminhada tão fácil, porque poderia ser como 40 dias, poderia ser também pelo mapa, eles podiam escolher outro lado, em vez de ser pelo mar, eles podiam escolher outro. Mas Deus estava provando. Deus queria entregar a bênção, mas para Deus entregar a bênção tem que ser provado. Então Deus coloca eles no meio do mar, no deserto, e chega até o mar e fica ali parado, e as coisas acontecem desse jeito. E fica aí. Essa foi a caminhada. Chegou o momento que eles acharam que não tinha água, Deus proveu água. No momento que não tinha pão, Deus proveu maná. Todos os momentos Deus estava presente. Mas agora eu quero vir com o tema desta mensagem: o cajado e a vitória. Diga comigo agora: o cajado e a vitória. Quando eles
deserto eles encontravam indícios de que Amaleque passaram naquela região. Porque os Amaleque eram um povo muito sanguinário. Eram homens que eram assassinos, estrupadores, eram homens que roubavam, mas não tinha piedade de crianças, jovens, mulheres. Não! Se eles tomassem posse de algo, se eles viessem em caravanas para guerrear um grupo de pessoas que estavam caminhando pelo deserto, era certeza que eles não deixariam vivo. E todo momento que Moisés ia caminhando, o seu povo alertava e dizia: os amaleques estão por aí, os amaleques estão chegando perto deles. Era inevitável não chegar até aquele lugar e encontrar com aquele povo. E um dia, Moisés, sabendo que numa manhã as coisas não poderiam passar, não poderia dar certo eles passassem que Amaleque visse, então eles pedem